campo. Quem está articulando tudo isso chama-se Eduardo Bolsonaro. Pois é, o Eduardo Bolsonaro, que eles riram tanto, né, que não sabia nem falar inglês, parece que está resolvendo o problema muito bem, mesmo falando um inglês ruim, na visão dos esquerdistas. Tanto é que o Procurador-Geral da República abriu mais um conflito de reputação contra o STF. Entrou com ação contra o Eduardo Bolsonaro. Eu duvido que você acerte quem é que vai julgar a ação contra o Eduardo Bolsonaro por causa das ações que o Eduardo Bolsonaro está fazendo contra o Alexandre de Moraes, que é a vítima do Eduardo Bolsonaro, na visão do Paulo Gonet. Se você acredita que a vítima pode julgar, né, o seu ofensor, na visão do Paulo Gonet, sim, vai ser o próprio Alexandre de Moraes que vai julgar isso aí. Olha que loucura, né? Olha que doideira. Mas não para por aí, não. Essa crise de reputação, né, que está chegando ao Supremo Tribunal Federal, fez que a galera da Globonews abrisse artilharia não contra o Eduardo Bolsonaro, mas contra o Paulo Gonet, dizendo, inclusive, que o discurso da própria oposição de que há uma perseguição contra o Eduardo Bolsonaro, contra o próprio Bolsonaro, está ganhando cada vez mais força e fica mais difícil de acreditar que não tem perseguição depois de uma ação dessa do Procurador-Geral da República. E aí até um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal apareceu e falou, quer saber? Que patifaria que o STF está fazendo. Pois é, tudo isso aqui, ó, quentinho, saindo do forno para você agora, nesse nosso mais do que último editorial do dia, né? O último dos últimos, tá bom? Aí amanhã a gente volta. Fica tranquilo. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, tá? Manda para mais pessoas e bora cumprir nossa meta aí. Eu sei que a gente chega a 2 milhões de seguidores aqui no Espectro Conservador, né? Nosso canal, que é bem voltado para esse público. Então, muito obrigado pela confiança e a credibilidade de vocês. Bora pra cima? Vem comigo. Então, pessoal, olha só, a Mônica Bergamo fez uma matéria lá na Folha, né, Folha de São Paulo. Lá na Folha de São Paulo, ela escreveu o seguinte: o governo Lula tenta evitar sanções dos Estados Unidos contra Moraes, mas está vendo pressão das Big Techs. Né? As Big Techs são umas grandes empresas de tecnologia. É o YouTube, é o Google, é o Facebook, é o Instagram, é o X do Elon Musk. O governo brasileiro intensificou o diálogo com os Estados Unidos por vias diplomáticas para tentar evitar que a administração Donald Trump sancione o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. De acordo com integrantes do governo, familiarizados com os diálogos, eles foram intensificados e subiram de nível no fim de semana, envolvendo agora autoridades de primeiro escalão. Pois é, ontem saiu uma matéria da Folha de São Paulo dizendo que os diplomatas brasileiros disseram que se o Donald Trump continuar com essa ação contra o Alexandre de Moraes, as relações entre Brasil e Estados Unidos serão seriamente afetadas. Agora para pensar comigo, meu pequeno gafanhoto. Por causa de um homem, por causa das ações do ministro Alexandre de Moraes, toda a nação brasileira pode ser sancionada com questões, né, econômicas e fim de diplomacia por causa do Alexandre de Moraes. Tá justo a população brasileira pagar por ações do Moraes? E aí, o Thomas fez a seguinte publicação. Olha, o Elon Musk está envolvido nisso sim. Olha o que ele escreveu. O Elon Musk lidera a pressão sobre a Casa Branca para aplicar sanções contra os ministros do STF. Nos bastidores, republicanos afirmam que as Big Techs estariam alinhadas na ofensiva conduzidas pelo Elon Musk. Enquanto isso, o governo Lula corre desesperado por canais diplomáticos tentando barrar sanções antes que Trump assine. A análise do Planalto é clara. Isso já não é mais sobre Eduardo Bolsonaro. O jogo é maior, global, e o STF virou alvo direto do sistema internacional. Meu irmão. Agora, nessa ação que eles estão movendo contra o Eduardo Bolsonaro, a ideia aqui, né, que está acontecendo, é o quê? É mostrar uma certa força aqui interna, dentro do judiciário. É mostrar o alinhamento. Mas isso vai dar ruim. Né? O povo brasileiro é o pobre que vai pagar o pato. Porque se o governo não ceder e entrar nessa de defender o Alexandre de Moraes, as sanções vão chegar não só ao governo, não só ao Alexandre de Moraes, vai alcançar mais gente. Mas primeiro, né, eles estão esticando a corda para sancionar primeiro os ministros do STF. E aí vem a ação do Gonet contra o Eduardo Bolsonaro. A gente vai falar sobre isso agora. Pois é, pessoal. Ó, o que está acontecendo? Em ato de desespero, ainda vou aproveitar aqui a publicação do Thomas, em ato de desespero, o Procurador-Geral da República, que é o Paulo Gonet, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro por atuar nos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro. E como o Brasil é uma democracia plena, é claro, né? O processo caiu nas mãos do próprio ministro Alexandre de Moraes, que será ao mesmo tempo vítima, investigador e julgador. A gente já viu esse filme, né? Vale a pena ver de novo, é repeteco. Para não deixar dúvidas, o processo será sigiloso, uma manobra digna
do comando maluco. Paulo Gonet, você está facilitando a nossa batalha. É o que escreveu aqui o Thomas. O que está acontecendo na prática? Na prática, o Procurador-Geral da República, acatando um pedido que veio da esquerda, do PT, pode estar solicitando até a prisão do Eduardo Bolsonaro. E solicitou a abertura de um inquérito pelo próprio ministro Alexandre de Moraes para investigar as ações do Eduardo Bolsonaro contra o próprio Alexandre de Moraes. Olha que doideira, olha que loucura que se tornou, né, o Estado democrático de direita aqui no Brasil. E aí, a CNN trouxe uma matéria, bem de forma imparcial, eu gostei da forma que eles trouxeram aqui, essa investida do Gonet contra o Eduardo Bolsonaro. Acompanha comigo. Que agora há pouco a nossa analista Luísa Martins teve acesso a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Paulo Gonet Branco solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, sobre a atuação dele nos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro. Isso no entendimento, claro, da Procuradoria-Geral da República. Gonet fala que Eduardo tem uma atuação decisiva para que medidas agressivas sejam tomadas pelo governo estrangeiro contra autoridades que exercem e conduzem poderes da República, e que isso ele tem feito na forma de pronunciamentos abertos, diretos, inequívocos nas redes sociais, com vídeos publicados em que ele não esconde a real razão da sua permanência nos Estados Unidos. Só para concluir, a gente precisa ver que andamento que Moraes vai dar a esse processo. O inquérito ainda não está aberto, esse foi um pedido que vai ser examinado pelo ministro relator. Claro que, pelo histórico, existe uma tendência de que Moraes, de fato, abra o inquérito, pois foi um pedido da Procuradoria-Geral da República, que é o órgão competente para fazer esse tipo de requisição. Basta ver se isso vai ser um inquérito que vai tramitar à parte ou se vai ser incluído nessa investigação toda que a gente já tem visto sobre tentativa de golpe de Estado, fake news e atos antidemocráticos, Uribe. E eu fico pensando, né? O Eduardo Bolsonaro vai ter que informar as autoridades norte-americanas de mais esse processo. Só não vai reforçar o discurso dele lá? Se você parar para pensar nesse caso. E aí, será que ações do Alexandre de Moraes terão efeito contra o Eduardo Bolsonaro? Para pensar comigo o seguinte: se você, sua família, né, seu pai estivesse sendo alvo de um juiz e você tivesse, né, influência o suficiente, não como parlamentar, ele está licenciado, é como homem, como cidadão brasileiro. Ele não está agindo como parlamentar. Todo o papel do Eduardo Bolsonaro daqui para frente é como filho do próprio Bolsonaro, como cidadão brasileiro que está lá nos Estados Unidos. Não tem dinheiro público bancando ele. Ele está indo fazer as denúncias. É proibido você fazer denúncias? Aonde que está a visão jurídica dessa decisão do Paulo Gonet? Tira todo o contexto político disso e caça só fundamentos jurídicos. Não existe. Simplesmente não existe. A CNN também teve esse trechinho da matéria aqui. E essa publicação aqui é do Marcel Van Hatten. Ele colocou o seguinte: vai lá, dobrem a aposta, é tudo que a gente quer. Vai mesmo, parte pra cima do Eduardo Bolsonaro. Escuta aí. A informação que acabou de chegar aqui na redação: a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Brasileiro, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Essa é a notícia, a apuração da Luísa Martins. Por qual motivo a abertura de um inquérito contra Eduardo Bolsonaro? Por, segundo a PGR, atuar nos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro. A apuração da nossa analista Luísa Martins, o procurador-geral Paulo Gonet disse, abre aspas, a busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário visa a interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive a ação penal em curso contra o senhor Jair Bolsonaro. Você vai ver todos os detalhes desse assunto. Vamos lá, para pensar comigo. Se algum dia você for vítima de um judiciário inescrupuloso aqui no Brasil, digamos que seja o caso, que não é, né? Eu tenho que falar isso. Mas vamos lá, digamos que seja um judiciário inescrupuloso. E você se julga vítima. Você entra com um recurso junto ou ao Tribunal Penal Internacional, ou você entra com recurso junto à ONU, dizendo que os seus direitos estão sendo violados. E aí você pode ser preso por argumentar que você está sendo violado. Peraí, como que amanhã alguém vai poder denunciar na ONU ou poder denunciar lá no Tribunal Penal Internacional? O Eduardo tá usando os meios que ele tem, tá denunciando pro Trump, que parece que tem boa relação com o Eduardo Bolsonaro. Cadê a lógica disso? Esse povo tá ficando doido, tá ficando biruleibe. É essa a ideia, né? Porque eu não consigo ver um pingo de juridicidade nessa decisão do relator, do Paulo Gonet. E aí, adivinha quem que sai para comemorar isso? Próximo bloco. Depois da decisão do Paulo Gonet, quem sai para comemorar? O líder do PT. Ou seja, será que tem todo um consórcio sendo utilizado contra o Eduardo Bolsonaro? Pois é, fica fácil mostrar essa narrativa.
O Lindenberg celebra pedido da Procuradoria-Geral da República contra o Eduardo Bolsonaro e ainda diz que ele está fazendo traição. Tá, seu pai está sendo perseguido abertamente por um ministro, que é vítima do pai, segundo o processo. Você faz denúncia lá fora. É traição. Tá bom, então. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, comemorou nessa segunda-feira que a PGR solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Lembre-se, deputado licenciado. O Eduardo Bolsonaro está lá na condição de simples cidadão que está denunciando abusos contra o pai. Deu para entender? Matéria do Metrópolis Política, tá? STF, Moraes, o próprio, que é a vítima do Eduardo Bolsonaro, vai ser o relator contra o Eduardo Bolsonaro. E acusador também, né? Moraes analisará o pedido de inquérito contra o Eduardo Bolsonaro. O requerimento da abertura de inquérito contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, enviado nesta segunda-feira ao Supremo, será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ao defender a instauração do inquérito, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, destacou que Eduardo tem afirmado publicamente que atua junto ao governo dos Estados Unidos para aplicar sanções contra o ministro do STF e integrantes da PGR, além da Polícia Federal. E só para lembrar uma coisinha que passou pela minha cabeça aqui, né? Como se tivesse a ver com esse caso aqui, se tiver, você me fala. Lembra que em 2018